Bom, Luizinho, bom dia. Bom dia. Acho que a grande curiosidade que temos para o jogo de amanhã é saber qual vai ser a postura do Ipiranga, porque nós sabemos a forma que gosta que as duas equipes joguem, para frente, propondo o jogo. Só que é uma partida fora de casa, na arena, contra o Grêmio, e o Ipiranga tem a vantagem construída lá em Erechim. O que dá para esperar do teu time dentro de campo amanhã? Jogo que a gente planejou, né, para chegar nesse momento. O Ipiranga, como você falou, ele tem a sua característica. Eu não vou fugir à risca do que a gente mentalizou e trabalhou desde o ano passado. Claro que a gente tem a vantagem do empate, né? Em algum momento do jogo a gente pode utilizar essa vantagem, mas o jogo jogado pela qualidade do Grêmio, por sua capacidade, a gente sabe que vai ter um grande público. Foi o primeiro revés do Grêmio no ano. O jogo tem vários atrativos, né, que impulsionam, de repente, até o extracampo para poder chegar dentro das quatro linhas. Até já passei isso para os atletas. Mas uma das virtudes do Ipiranga desde o ano passado, justamente ele passa por sua coragem de poder jogar, né? O áudio vai ficar ruim para ele. Vai ficar. Pode trocar as pilhas? Pode reclamar, por favor. Falar das virtudes do Ipiranga. O jogo tem a sua importância dentro do que a gente planejou, mas conceitos a gente não se vende, tá? Claro que o Ipiranga tem uma vantagem em relação ao primeiro jogo, mas todo o aparato, né, de mobilização que a gente entende que vai acontecer é natural, da importância do jogo. O Grêmio chegou ao seu primeiro revés ao longo do ano. Esse extracampo, ele é importante também, mas principalmente os conceitos do jogo, o modelo de jogo do Grêmio, que tem muita qualidade, que tem jogadores que não precisa nem falar, né? A gente tem até pouco tempo atrás aí acompanhando o Soares na Copa do Mundo, conceitos do Renato, falei isso no último jogo, eu sou adepto à ideia de jogo central, de toques rápidos, de aproximação, como o Ipiranga também tem, né? É um jogo que passa muito pela mentalidade de entender o jogo, de se colocar com personalidade dentro da partida, que para mim é uma grande virtude desde o ano passado, um time mental, com a mentalidade forte, entendendo o jogo, né? E principalmente a importância desse jogo para o Ipiranga, né? De repente, até pela trajetória e pelo ano que a gente vem se desenhando, uma possibilidade de fazer o jogo mais importante da história do Ipiranga, né? E principalmente porque, pelo segundo ano consecutivo, a gente luta para poder chegar à final da competição. Então, estou satisfeito com o rendimento, né? Mas o bom entendimento é esse, a importância do jogo, né? Para o Grêmio também, né? Para poder chegar à final da competição. Mas o Ipiranga ele vai lutar como sempre lutou desde o ano passado, com muita personalidade, para poder, obviamente, se encaixar dentro das ações do jogo e lutar aí pela vitória. Professor João Presto da GVH pergunta como preparar a equipe para essa partida que promete casa cheia e a pressão da torcida adversária. A gente tem um trabalho hoje ainda para poder finalizar esse jogo importante, mas estratégia, conceitos, a ideia central do jogo a gente já se planejou, já passou alguns vídeos para os atletas para a gente ter um entendimento
e melhorar o desempenho, e principalmente a motivação que o Ipiranga vai entrar dentro do jogo, né? O jogo é difícil, o Grêmio tem um time que não precisa nem falar a qualidade que tem, mas o Ipiranga tem jogadores também dentro de um comportamento coletivo, né? Até é um bom tema. Você discutir a parte individual, o Grêmio tem muita qualidade, né? E o Ipiranga tem jogadores que também têm a capacidade de decidir o jogo. Agora, dentro de um comportamento coletivo, dentro de mecânica de movimentação, a gente cresceu muito nos últimos jogos, né? E a prova foi a semana passada, que de repente foi a melhor semana da história do Ipiranga, um confronto gigantesco contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, o confronto contra o Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal. E o comportamento coletivo, ele nos dá a condição de acreditar na ideia de jogo, no modelo, e principalmente é o que eu tenho feito desde a minha chegada aqui. Não deixar o Ipiranga pensar diferente disso, né? Como eu falei, vai passar muito por isso também, a mentalidade do jogo e a execução dos conceitos para a gente se manter aí muito competitivo. Dentro da ideia de não abrir mão dos conceitos do Ipiranga, dá para descartar, então, Luizinho, a entrada, por exemplo, de mais um volante, porque hoje tu joga praticamente com o Lohan, o Soró, o meia, que atua um pouco mais recuado. A gente vai ter os conceitos defensivos naturais, né? Mas a pergunta ela é boa. Na minha cabeça, o futebol tem dois momentos só. Tem um momento que eu não tenho a bola, que a gente gera comportamento coletivo, né? É claro que tem a ação individual dentro desse bloco, mas esse comportamento coletivo que nos fez chegar até aqui, chegar à final da competição ano passado, indiferente do atleta ou até mesmo do modelo, o mais importante é a execução das funções, né? Então, a gente tem funções estabelecidas para esse jogo, e a incumbência agora é gerar esse comportamento coletivo, né, fortalecido. Um bloco para se defender, né, indiferente do posicionamento, se é uma pressão mais alta, um pouquinho, esperar um pouquinho o Grêmio, enfim. A gente vai estar pronto para esses momentos do jogo. Não é nem que eu sei que o Grêmio vai atacar. Ele vai. Ele é obrigado a atacar, né? Então a gente tem que ter esse entendimento do momento que o Grêmio vai ter a bola, né? E principalmente porque o nosso time tem qualidade, tem mecânica de movimentação para poder também recuperar a bola e agredir o adversário, né? A melhor maneira é tentar deixar a bola o mais longe possível do meu gol. Para isso, esse comportamento coletivo ele é fundamental. A situação do Gedeilson, Luizinho, como é que ele está, tem condições de jogar e a importância de ter o retorno do cara como ele para esse jogo. A gente tem dois atletas, né, que tiveram problemas no último jogo, foi o Whindersson e o Gedeilson. A gente tem mais esse treinamento de hoje justamente para poder colocar a melhor equipe em todas as condições, né, da parte clínica, da parte física, em campo, né? O Gedeilson é um jogador muito importante dentro do contexto, porque a gente cria justamente esses dois momentos, né? Um jogador que tem sustentação defensiva, e tem a parte agressiva dele de poder chegar à frente com muita qualidade, muita velocidade, né? Um jogador extremamente importante que pode mudar até o contexto do jogo, né? Não é à toa que o departamento médico trabalhou muito, principalmente nas duas últimas semanas, justamente para tentar, de todas as maneiras, colocar esses dois atletas em campo. Professor, eu gostaria que comentasse um pouco sobre o quesito arbitragem, né? Já saiu a escala, o árbitro será o Douglas Silva, inclusive o árbitro que apitou a estreia de Ipiranga contra o São Luís. E também gostaria que, nesse quesito arbitragem, falasse um pouco do VAR, né? Ano passado, o Ipiranga se sentiu prejudicado na semifinal no quesito VAR, e neste ano, na primeira partida, já 3 pênaltis marcados a partir do VAR.
A arbitragem, ela foi um ano um pouquinho diferente, né? Até o Rogério Zimmermann do Brasil, ele fez cobranças fortes em cima de um jogo contra o Inter, e até, na minha opinião, com muita razão em relação ao critério, né? Esse critério, especificamente, geralmente se discute muito a capital contra o interior, e a diferença de critério, né? Aconteceu também agora, eu até cobrei o Bandeira em cima disso, que às vezes você tem uma postura para conversar com o atleta do Grêmio e direciona uma situação um pouquinho mais ríspida contra o jogador do interior, né? A gente tem o Daronco, tem o Jean-Pierre, são árbitros já com numa faixa, o Voaden já trabalhando há um bom tempo, entende bem os momentos do jogo, né? De repente seriam referências dentro do estado. Tem alguns bons árbitros que vêm galgando o seu espaço, e não tem jogo melhor do que esse para poder acabar com isso. Eu acho que até o que aconteceu no primeiro jogo da semifinal, com situações que o árbitro não deu, mas que o VAR ele se corrigiu, né? Eu acho que é o caminho em relação até o gauchão do ano que vem, de se colocar essa situação, né, de ajudar a ficar mais transparente, né, a arbitragem. O jogo foi justo, todos os pênaltis que aconteceram em relação ao primeiro jogo, no confronto contra o Grêmio, mas também serve para isso, né, para o árbitro trabalhar tranquilo. Se acontecer algum tipo de erro, o VAR pode corrigir, né, e principalmente a condução em cima disso, né. Até se gera uma expectativa de Grenal na final da competição, né? E está aí o Ipiranga e o Caxias, e tenho falado isso, com o futebol saindo um pouquinho da curva, diferente em alguns aspectos, sem medo de jogar, pensando igual à condição financeira do Grêmio e do Inter. Eu acho que chegam com méritos para poder fazer a semifinal, né? Com capacidade de poder chegar também à final, que sejam os dois jogos, na verdade, né? Transparentes, né? Se o Grêmio merecer vencer e chegar à final da competição, o Inter também, mas que tenha a igualdade, e o VAR serve para isso, justamente para se o Ipiranga merecer também, ou o Caxias merecer, que seria fantástico também. Eu não lembro de uma final do interior, não lembro, né? Eu acho que para o futebol gaúcho, e se a gente extrapolar e pensar até em seleção brasileira, né, a condição de gerar jogadores, de revelar jogadores, passa muito pelo interior, né? Geralmente é assim, né? E os estaduais são muito curtos hoje, é difícil você revelar, e para revelar jogador passa pelo interior, né? E a arbitragem, como eu falei, para encerrar essa pergunta, é isso, de ter um jogo tranquilo, que possa trabalhar, né? Ninguém entra ali para poder cometer erros, muito pelo contrário, um jogo que tem VAR, o jogo vai ser transmitido para o mundo inteiro, né? Que seja um espetáculo à altura da casa cheia, com o Grêmio tentando jogar e se defender, o Ipiranga também, e o árbitro fazendo seu papel para chegar no final do jogo e a gente comemorar a evolução do Grêmio, a evolução do Ipiranga e a evolução em relação ao que aconteceu sobre a arbitragem ao longo do campeonato. Tem muitos desfalques para esse jogo, principalmente no meio de campo, que vem se destacando pela aproximação dos jogadores, toque de bola. Então, não só falando de qualidade, mas também de característica, deve ser um Grêmio diferente para esse jogo da volta. O que tu está esperando do time do Renato? O trabalho do Renato passa por isso, né? Ele gosta de volantes que vão construir o jogo, de aproximação, né? De tentar achar o terceiro homem, né? Que é importante. E o Soares faz isso com muita maestria, né? De fazer esse pivô,
de aproximar atletas importantes, de conectores para poder achar esse terceiro homem, que é difícil de marcar, porque envolve uma mecânica coletiva, né? Tudo isso o Ipiranga faz também. Então, se tem uma coisa que vai acontecer dentro do jogo, o Grêmio vai enfrentar uma equipe que tem mentalidade idêntica à sua, que não vai pensar pequeno no jogo, né, que vai procurar se impor, porque o confronto das ideias que é o que me atrai, é o jogo. E a construção desse jogo que vai dizer, ou vai nos falar, quem que vai conseguir chegar aí à final da competição, né? Então, é procurar disputar do começo ao fim do jogo todas as situações que possam nos conduzir à final. Para fechar da minha parte, Luiz, há cerca de um ano o Ipiranga esteve aqui, jogou na Arena final do Gauchão, estádio lotado. Queria te perguntar o que aquela final deixa de aprendizado para esse encontro agora na semifinal, valendo vaga na decisão. E o Ipiranga, comparando aquele time com o de agora, comparando os seus conhecimentos também, o que mudou de lá para cá? O sentimento do ano passado, até de aproveitar o momento, sabe? Primeira vez que o clube chegou na final da competição, um pouquinho de euforia em relação a tudo isso, né? Como eu falei até antes, tem um sentimento do rede social, torcedor, que é importante, né? E motiva. Mas hoje o clube está muito mais, passou por esse processo de maturação, está muito mais maduro. O sentimento não é só de aproveitar esse jogo, é de chegar mais uma vez à final, né? Porque o modelo de jogo, as ideias centrais, elas de poder fazer a continuação das ideias, de se colocar, ela ficou comprovada que funciona, né? Então, o sentimento é um pouquinho diferente em relação ao que a gente viveu o ano passado, né? Sobre especificamente o jogo, o time, a gente tem um time que, na minha opinião, é muito mais equilibrado, principalmente com as trocas, a manutenção das ideias. Ora você quer se defender um pouquinho, ora você quer ser o seu time um pouquinho mais agressivo, ou pressionar um pouco mais, sobre características. Isso a gente fez no ano passado, né? Até para montar o plano tático desse ano, né, de melhorar essa ideia, né, de se manter um time muito mais equilibrado com as trocas. Isso a gente tem. Então, como equipe, falei muito de comportamento coletivo, a gente está muito mais fortalecido, né, e, obviamente, não foi à toa que a gente saiu atrás contra o Grêmio, com todo o seu poderio, né, e conseguiu se equilibrar no jogo para depois pensar em empatar o jogo e até mesmo virar, né? Então, não é só da boca para fora, né? Os números, eles estão aí justamente para a gente se colocar nesse jogo agora muito mais equilibrado. Eu acho que essa é a palavra que eu gosto muito, né? O equilíbrio te dá a parte defensiva e vai te dar a ofensiva para fazer aí o jogo da vida do Ipiranga.